gente, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu estou muito feliz porque você está aqui me assistindo e porque tem vídeo novo nesse canal. Gente, eu sei que tem bastante tempo que eu não apareço aqui, mas esse vídeo também eu fiz para minha igreja, porque nós estamos nesse momento de pandemia, infelizmente, e nós não estamos podendo ir ao templo. Então eu fiz esse vídeo também para encorajar os irmãos da minha igreja a não deixarem de estudar a Bíblia em casa e dar algumas dicas de como a gente pode fazer isso e esse estudo ser um estudo proveitoso, ser um bom estudo da Bíblia. Então eu queria deixar aqui algumas dicas que eu adquiri com o tempo e algumas dicas também que eu peguei de um vídeo que eu assisti esses dias que eu gostei muito. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações, é o vídeo da Francine Veríssimo, onde ela também dá algumas dicas de forma muito mais detalhada do que vai ser nesse vídeo. Esse vídeo é mais um vídeo de encorajamento mesmo e de dicas rápidas. Então, depois de assistir esse vídeo, se você puder, vai lá e assiste o vídeo da Francine também, ok? Então vamos lá, irmãos. A primeira dica que eu dou a você que vai estudar a Bíblia em casa, sem intermediários, isso é muito importante, irmãos, que nós saibamos estudar a Bíblia sozinhos também. Porque eu sei que tem o seu lugar você estudar na igreja, estudar com os irmãos, mas nós precisamos saber estudar a Bíblia por nós mesmos também. Então, qual é a melhor maneira que nós temos de fazer isso? Algumas dicas, então, vou dar agora para tentar ajudar os irmãos. A primeira dica é você separar o texto que você quer estudar e que ele não seja um texto muito longo. Pode ser que você queira estudar um livro inteiro, não tem problema, mas é importante que você divida esse livro em pequenas partes. Ou você lê por capítulo, ou se o capítulo for muito grande, você divide o capítulo em 2 ou 3 partes. O importante é que sejam partes pequenas para que você possa fazer uma leitura mais proveitosa desse texto. Então, e a primeira dica também incorporada nessa primeira dica é que você leia o texto que você vai estudar várias vezes. Leia várias vezes, irmãos. Leia em voz alta. O importante é que você leia várias vezes para que aquele texto possa ficar ali bem guardadinho no seu coração. Então, leia o texto que você vai estudar várias vezes. Um segundo ponto é você fazer anotações sobre esse texto e fazer anotações na própria Bíblia mesmo. Você pode fazer anotações com cores. Eu até separei aqui, eu tenho várias canetas, eu tenho até mais canetas do que essa. E eu pego e faço anotações na própria Bíblia mesmo, irmãos. Eu anoto, por exemplo, se eu estiver estudando, igual eu estudei no início do ano, a passagem de Nicodemos. Então, toda vez que aparecia a palavra Nicodemos, eu circulava. Toda vez que Jesus falava, eu colocava de uma cor. Então, enfim, você pode fazer assim, um código por cores no seu estudo com palavras-chave, ou você pode fazer um código de sinais. Por exemplo, toda vez que você tiver uma dúvida, você coloca um ponto de interrogação. Se você estiver fazendo um estudo sobre a Trindade ou sobre Deus, toda vez que aparecer a palavra Jesus, Senhor, você faz um círculo. Toda vez que tiver uma palavra de mudança de ideia, de contraste, porém, entretanto, todavia, você sublinha. Enfim, você pode fazer da forma como você quiser. Mas é importante que você anote, faça anotações a respeito daquilo que você está estudando. Se você julga importante marcar os lugares da sua passagem, então você pode fazer tudo isso. Você pode marcar os lugares, você pode marcar falas, você pode marcar perguntas, enfim, seja por código de cores ou por código de sinais. Mas é importante que você faça anotações e marcações na sua Bíblia durante o seu estudo. E que você anote também. Eu tenho aqui um caderno onde eu anoto tudo, gente. Eu anoto dúvidas. Enfim, tenha um caderno também de anotações e faça anotações sobre o texto bíblico. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso pra frente. Gente, esse vídeo também ele não vai ter cortes, tá? Então, ele é um vídeo assim bem bruto. Ele não tem cortes, porque senão fica mais difícil de eu postar. Vamos lá. Um outro ponto, além de você fazer anotações no seu texto, se você tiver alguma dificuldade, irmão, em escrever na sua Bíblia, tem gente que não gosta, você pode ou anotar, escrever num caderno a passagem. Eu faço isso bastante. Deixa eu ver aqui se eu tenho nesse, ó. Eu anoto o texto que eu vou estudar, eu anoto no meu caderno e faço anotações no caderno às vezes. Então, se você não quiser marcar a sua Bíblia, você pode escrever o texto numa folha ou até mesmo imprimir o texto, tá? Caso você não queira fazer marcações na sua Bíblia. Mas é importante que você
faça anotações no próprio texto e a respeito do texto. Um outro ponto, gente, agora eu tirei aqui da folha. Uma outra dica é você ter um dicionário da língua portuguesa nas suas mãos, para que você possa entender o significado das palavras e não deixar nada passar no seu texto bíblico. Por exemplo, aparece na Bíblia a palavra expiação, e essa palavra expiação, ela não é com S, ela é com X, e a gente está muito acostumado com a palavra expiar com S, né, que é no sentido de você olhar, mas Cristo, ele não expia os nossos pecados no sentido de observar os nossos pecados, que ele está escondido em algum lugar e fica observando os nossos pecados. Não, ele expia no sentido de pagar os nossos pecados. Então é importante que você vá até o dicionário de português, da língua portuguesa, no caso, e procure o significado das palavras que você não conhece. Isso ajuda muito também. Um outro ponto é você ter várias traduções de Bíblias diferentes. Então, por exemplo, eu gosto muito de usar a Almeida século XXI. Gente, se tiver barulho, vocês me perdoem. Meus vizinhos são barulhentos. Então, a Almeida século XXI é a Bíblia que eu costumo usar para estudar. E em apoio, né, junto com ela, eu uso a Almeida Revista Atualizada e às vezes quando eu quero uma terceira tradução, eu uso a NVI. Então é importante também quando você for estudar um texto, ler ele em várias versões diferentes. E faça também, irmãos, um esboço com as suas próprias palavras. Pegue e reescreva a passagem ou reescreva algum versículo que tenha te chamado a atenção e também, faça um esboço, se possível, faça um esboço marcando o que aquela passagem está dizendo. Por exemplo, quando eu estudei sobre Nicodemos, eu peguei e falei sobre o que essa passagem, versículo capítulo 3, João capítulo 3, versículo do 1 ao 15, que eu estudei, o que essa passagem ela está dizendo. Então eu fiz lá, essa passagem fala a respeito de Nicodemos indo procurar Jesus, procurando saber o significado da vida eterna. E Jesus dá vários exemplos, tentando ilustrar a Nicodemos o que é a vida eterna e como se adquire a vida eterna. Então, basicamente, é um esboço bem grosseiro mesmo, é só para você ver se você entendeu aquilo que você está estudando. E quando você for procurar o significado da passagem, irmãos, não procure o significado imediato para você. O que aquela passagem quer dizer para você imediatamente? Porque a passagem, ela não foi escrita para nós, ela foi escrita para a primeira audiência dela, o povo de Israel, o povo da dispersão, enfim. No geral, o livro fala para quem que é aquele texto. Então, não procure imediatamente o que a Bíblia significa para você, o que aquele texto significa para você, mas o que ele significou para a primeira audiência dele, porque dificilmente ele vai significar para você algo que ele não significou para a primeira audiência dele. Eu não sei se os irmãos estão me entendendo, mas procure primeiro saber o significado daquela passagem, daquela palavra, para quem aquele texto foi escrito, e depois você vai tirar as aplicações para sua vida. Então, o que esse texto ele quer dizer a respeito de Deus? O que esse texto, à luz do que eu aprendi sobre Deus, quer dizer na minha vida? E o que eu posso fazer com esse aprendizado? Então, só depois de eu entender o que ele significou para a primeira audiência, é que eu vou tirar as lições para a minha vida, para a gente não correr o risco de cair em heresia, de interpretar uma passagem que a gente acha que quer dizer alguma coisa e, na verdade, ela não quer dizer aquilo. Ok? Então, irmãos, eu sei que é um trabalho complicado, mas é importante que nós façamos isso. Tudo isso acompanhado de muita oração, de muita reverência à palavra de Deus. E também, nesse último ponto, depois que a gente já estudou, já leu várias vezes, já fez anotações do texto, enfim, já reescreveu a passagem com as nossas palavras, nós podemos buscar, porque eu sei que existem muitas coisas técnicas, até porque existe um longo período de tempo que separa o texto bíblico da gente. Nós podemos procurar em outras pessoas que são mais inteligentes do que nós, que estudaram mais do que nós, o que elas inferiram, o que elas entenderam daquelas passagens, que são os nossos comentários bíblicos. Eu peguei esse aqui para ilustrar, da Vida Nova, tenho vários, tenho comentários que são mais devocionais, eu tenho comentários que são mais técnicos. Então, se você não tiver comentários na sua casa, você pode procurar na internet. A Fiel, ela disponibiliza os comentários de Calvino, por exemplo, de graça, se você quiser pesquisar alguma coisa. Então, tem coisa boa na internet, é só saber procurar. E basicamente é isso, irmãos.
tenham diligência no estudo, não desanimem de estudar a palavra. Não é porque nós não estamos indo ao templo que nós não vamos fazer isso. Então, separe um tempo, se debruce no estudo da palavra, com cuidado, com carinho, buscando anotar. Separe um caderno para você fazer isso. Se você gostar de anotar no computador, separe um documento para que você possa fazer anotações, para que você possa realmente se dedicar àquele estudo e que você possa aprender. Deus vai te ensinar. Deus vai falar contigo através do texto bíblico. E isso, irmãos, eu queria ressaltar que isso também não é rápido. A gente não vai fazer isso rápido, em 5 minutos. Estudo bíblico, ele demanda realmente um pouco de tempo, mas é um tempo que vale a pena. Então, se dediquem ao estudo, se dediquem à palavra. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem procurar o líder de vocês também, pelo WhatsApp, pelo Facebook, enfim, hoje tem várias possibilidades, ainda que nós não estejamos na igreja, mas estudem a palavra. Não deixem de estudar a palavra e, se possível, vão também ao vídeo da Francine, que ele é bem mais explicado. Aqui é um vídeo bem rapidinho, só para realmente a gente estar encorajado nessa quarentena a estudar a palavra de Deus. Tá bom, gente? Então é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até lá!